A gente vai ficando com a idade, e assim, eu tenho um pensamento que carro velho não vai para a oficina, porque se vai para a oficina é só para descobrir falha, algum defeito, né? Quando a gente pega o carro velho e leva para a oficina, a gente vai descobrir defeitos. E assim, a minha política era essa: eu não vou para médico, porque daqui a pouco eu estou ficando velho e vou começar a descobrir defeitos. E não é que eu descobri mesmo, não é? Eu descobri que eu estou com um mal congênito no coração, que é exatamente uma válvula minha do coração que não está fechando, entendeu? E a solução é fazer uma cirurgia, não é? Essa cirurgia para poder trocar uma válvula artificial. Não tem jeito, defeito de fábrica. Tá certo? Não tem, tem que conviver com ela. E eu perguntei ao médico se eu não poderia trocar logo. Eu estou com 70 anos, vamos trocar logo esse negócio, né? Eu ansioso para trocar. Ele disse: não pode trocar, porque você só vou trocar quando essa válvula estiver num estado severo. Por enquanto está no moderado. Quando chegar no severo eu tenho que trocar. Por quê? Porque a válvula artificial que eu vou colocar, ela só tem validade de 15 anos. Então a gente só faz a cirurgia o máximo de idade, porque vamos dizer lá, 80 anos, se eu chegar lá, 80 anos, ele me dá mais 15 anos, aí já vai para 95, entendeu? Então a ideia é essa. E uma das coisas, um dos efeitos desse, não vou chamar de mal, mas dessa falha, né, de fabricação, é que de vez em quando eu perco a energia, porque o sangue não circula como deveria circular, tá certo? E também não tem remédio, tá? O remédio é trocar a válvula. E aí você tem que, de vez em quando eu fico um pouquinho tonto, e eu estou sentindo cada vez mais que eu estou muitas vezes perdendo energia. Assim, às vezes eu estou bem, levanto de manhã, daqui a pouco eu vou sentindo que minha energia vai caindo. E é por causa dessa situação. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar hoje, não de uma energia física, que é essa energia do coração aqui, que não está trabalhando conforme deveria trabalhar, que nos faz ficar fracos, nos faz ficar sem energia. Mas há um pensamento, por vários pensadores desde a Grécia Antiga, que o ser humano ele é movido por uma energia vital. Essa energia que não é só uma energia física, não é só uma energia mental, mas é uma energia transcendente que faz com que a gente se levante todo dia, que a gente lute, que a gente parta para produzir, para viver, para estar na vida. Todos nós temos essa energia. Esse é um pensamento interessante, muito interessante, porque na realidade isso é uma verdade, não é? Isso é uma verdade. E aí a gente vai ver, por exemplo, ele chama essa energia vital de potência de agir, os pensadores. Potência de agir. Então, por exemplo, quando você pega o Spinoza, ele diz que a energia vital do ser humano é a alegria. Nós produzimos, nós agimos, nós nos levantamos para a alegria, para a satisfação. Isso é o que move o ser humano, segundo esse pensador. Então, o que é a tristeza? A tristeza é exatamente o quê? É o contrário dessa energia, é o enfraquecer dessa energia, e nós vamos ficando, as pessoas que vão ficando tristes, se deixam dominar pela tristeza, essas pessoas vão perdendo energia. Quando a gente olha, por exemplo, para uma depressão, é exatamente isso. O que é que caracteriza a depressão? A tristeza. Não é verdade? A tristeza caracteriza a depressão, que é o quê? A alegria que é roubada. Não é? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que, Paulo vai dizer que há uma tristeza que vem de Deus, que é uma tristeza que vem dada pelo Espírito Santo para o arrependimento dos nossos pecados. Essa é uma tristeza saudável, é a que nos leva a nos arrependermos e reconhecermos nossas faltas diante de Deus.
Mas é uma tristeza segundo o mundo, que Paulo vai dizer que essa tristeza leva para a morte, não é? A gente vai ter, por exemplo, Schopenhauer, ele vai dizer que essa energia é a vontade. Nós temos vontade de lutar, vontade de vencer. Isso energiza a gente. E quando a pessoa também vai perdendo essa energia de vontade, e aí eu volto para a depressão, que é exatamente o que acontece, a vontade de viver vai se perdendo também. A tristeza para Spinoza e para Schopenhauer significa perder a vontade. E quando você vê uma pessoa deprimida, é uma pessoa que está perdendo a alegria com a vida, está perdendo a vontade de viver, não é verdade? E aí a gente vai para o Henri Bergson, que é um pensador francês, que ele diz que essa energia é lã vital. Lã vital é exatamente também essa coisa que nos move para frente, não é? Que nos faz levantar, que nos faz enfrentar os problemas, lutar, não é? E a gente na realidade todos eles têm o mesmo conceito. É aquilo que nos energiza para a vida, é aquilo que nos dá vontade de viver. E quando nós enfraquecemos essas energias, nós adoecemos, nós nos tornamos fracos, não é? E para terminar, Freud vai dizer que essa energia é a libido, que é a paixão pela existência, não é? A paixão pela existência. O ser humano tem essa vontade de viver. E quando você vai para um caso de um deprimido, um suicida, o que é que acontece com essa pessoa? Essa pessoa perdeu essa paixão pela vida. Ela está dominada pela pulsão de morte, não pela pulsão de vida, como Freud explica, não é? Então a gente vai entender isso. É um pensamento filosófico, é um pensamento psicológico, que nós temos essa energia. E eu estava pensando dentro desse caminho, dentro desses pensamentos, qual seria verdadeiramente a nossa energia como servos de Deus, como cristãos, como novas criaturas em Cristo Jesus. Porque a proposta de Deus para mim e para você não é que a gente seja o mesmo, é que a gente se torne uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, uma nova criação. Ou seja, essas energias aqui que são elaboradas, que são descritas por esses pensadores, pode ser no sentido de quê? De uma vida existencial aqui na terra. Então, por exemplo, a pessoa que vai envelhecendo, ela vai perdendo essa energia normalmente. Isso acontece, não é? Um idoso, eu digo sempre que os extremos são exatamente iguais, não é? A gente começa num quarto e termina num quarto, não é? A gente começa ali como um bebê, sendo cuidado, e se você faz esse ciclo da vida, quando você chega numa idade avançada, você precisa de cuidados também, você precisa de assistência, e mesmo porque também essa energia, ela vai caindo ao longo do nosso tempo de existência na Terra. Então, do ponto de vista existencial aqui na Terra, estes homens têm razão. Mas Deus vem e nos dá uma percepção e nos transforma em uma nova criatura. E nós precisamos entender isso. Então nós não estamos mais debaixo dessa energia, mas estamos agora debaixo de uma energia, me permita usar esse termo, para a gente dar a gente jogar com esses conhecimentos. Nós estamos debaixo de uma energia agora, não uma energia humana, existencial, aqui nossa, mas cada um de nós agora estamos debaixo de uma energia de Deus na nossa vida. Nós não vivemos segundo mais essa energia humana, física, psicológica, não, mental, mas agora nós vivemos segundo uma energia de Deus. E eu vou chamar essa energia, permito agora como filósofo, Botelho, Spinoza chamou de alegria, o Bergson chamou de elan vital, o Schopenhauer chamou de vontade, o Freud chamou de libido, e o Botelho vai chamar da graça de Deus.
graça de Deus. A energia nossa é a graça de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. É a nossa energia vital. E é interessante que essa energia vital, ela extrapola esse caminho da deteriorização do corpo, não é? Da velhice que vai minguando este corpo. Porque Paulo vai dizer assim, a cada dia o meu homem exterior está se corrompendo, mas o meu homem interior, ou seja, debaixo dessa energia da graça de Deus, ela se renova a cada dia. É uma diferença. Veja, no ponto de vista humano, essa energia vai se acabando. O que é a morte? A morte é o fim da energia. A morte é o fim da energia. Mas Paulo diz ao contrário. Paulo diz que cada vez que o meu corpo vai envelhecendo, ele vai se envelhecendo, ou esse homem exterior vai se envelhecendo, mas o meu homem interior, ele se renova a cada dia. Porque essa é a graça de Deus. Eu queria falar um pouco sobre essa graça de Deus. E eu queria ler conosco aqui, João, para começar, João 1,14, o Evangelho de João 1,14, por favor. Para a gente entender o que é a graça. Aquele que é a palavra. Quem é a palavra, irmãos? Quem é a palavra? Aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo de Deus? Jesus Cristo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Então Cristo é a graça de Deus manifestada. Então a gente pode, diferentemente de todos esses pensadores, nós podemos entender que essa energia não é apenas uma energia fosfórica, uma força, mas essa energia se manifesta em Cristo Jesus. E ao recebermos Cristo em nossa vida, nós somos energizados, nós somos cheios, mais do que isso, nós nos tornamos uma fonte desta energia, que é Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para que você possa compreender que nós não estamos limitados a essa existência, que nós não estamos vivendo, vai acabar, não. Deus nos fez novas criaturas eternas em Cristo Jesus. Ele implantou em nós a sua graça, Ele implantou em nós a vida eterna. Então a gente precisa ter essa dimensão do que nós estamos fazendo aqui. Não é simplesmente a gente está fazendo um encontrão, está fazendo um núcleo de convivência. Não, nós precisamos viver debaixo da energia da graça de Deus em Cristo Jesus. E como é que essa energia vai se manifestar? Como é que essa graça se manifesta? E Paulo vai nos explicar. E tem um pouco a ver com aquilo que o pastor Ismael falou aqui. Esquecendo as coisas que para trás ficam, sigo por ovo, etc. Que a gente precisa também entender. E quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O que é que diz? Primeira carta aos Coríntios 13. Assim, leu para mim, assim. Paulo está dizendo que em nós permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e o amor. E essas virtudes, elas são frutos de uma nova criação, de uma nova existência. O homem natural não pode experimentar a dimensão da fé. O homem natural não pode experimentar a dimensão da esperança. E o homem natural não pode experimentar a dimensão do verdadeiro amor. Quando nós nascemos novamente, nós fomos predispostos a viver pela fé, pela esperança e pelo amor.
E esse é nosso desafio, cada dia, porque a graça de Deus vai se manifestar na fé, na esperança e no amor. Quando nós falamos de fé, nós falamos de passado, porque a fé fala do passado. A nossa experiência de vida com Deus vai nos fortalecer. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado, não é verdade? Foi chamado por Deus para a sua parentela, da sua terra. E ele foi para obedecer ao Senhor, sair da parentela. Mas teve uma caminhada de Abraão. E essa caminhada de Abraão foi uma caminhada de experiências com Deus. Nós sabemos disso. Abraão não acertou todas. Aliás, ele errou algumas. E fortes. Ele teve, assim como eu e você, teve momento de dúvida, teve momento de estar dividido, de não estar na plena confiança, mas Abraão vai crescendo nesta fé. E todas as experiências que vêm na vida de Abraão após sair da sua terra, assim como nós saímos da nossa condição natural, todas as nossas experiências são formas da nossa fé, vão fundamentando a nossa fé, vão nos desenvolvendo essa confiança em Deus. Nós vamos aprendendo a confiar em Deus. Agora, é ruim quando a gente não tem experiência com Deus. É ruim quando a gente não aprende com Deus. É ruim quando a nossa experiência com Deus se limita apenas à nossa salvação. Porque Deus quer que nesse processo de andar com Deus como Enoque andou, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente fortaleça a nossa fé. Então, quando Abraão chega num ponto de maturidade da fé, Deus diz assim: Abraão, pega teu filho agora e sacrifica. E Abraão não tem dúvidas. Abraão não tem mais, ele não vai ficar dividido. Ele cumpre ao ponto do filho perguntar, o Isaac perguntar: pai, eu estou aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha e o cordeiro. Abraão não tinha outra resposta, a não ser uma resposta de fé. Deus proverá o cordeiro. Oh, aleluia! Deus proverá o cordeiro. Então, é nessa caminhada de fé, de coisas boas, coisas ruins, lutas, adversidades, vitórias, que nós vamos fortalecendo a nossa fé. Nós vamos nos tornando guerreiros da fé, irmãos. Então não reclame quando estiver te passando num perrengue na vida. Não reclame quando você estiver num momento difícil da sua vida. É Deus forjando. Se você é uma nova criatura, Deus está forjando a sua fé. Amém? Amém? Então, agora preciso entender, essa fé, ela é fundamentada na graça de Deus. Ela é fundamentada na graça de Deus. Ou seja, ela é fundamentada em Cristo. Sem a graça, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Sem a graça de Deus na sua vida, a nossa fé é religiosidade. Se não experimentamos a presença do Espírito, se não experimentamos o viver com Cristo, realmente nós temos apenas uma fé religiosa, litúrgica, de igreja, eclesiástica, de comportamentos. Vocês estão me entendendo a diferença? Precisamos cultivar a graça de Deus. Aliás, precisamos ter atenção à graça de Deus. Olha o que diz, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo. Veja bem, pela graça de Deus sou o que sou. Nós precisamos ser, a nossa vida precisa ser pela graça. Não é mais uma energia de alegria, não é mais uma potência de agir, não é, mas é a graça de Deus na nossa vida que vai trazer a nossa identidade e sermos aquilo que nós somos. E essa consciência de que somos, tá? A sua graça para comigo não foi inútil. Trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus
comigo. Aleluia. O que Paulo está dizendo assim: eu não posso deixar que essa graça se torne inútil na minha vida, porque Deus está derramando a graça de Deus na nossa vida. Agora, não podemos deixar que essa graça seja inútil na nossa vida. E aí eu trazendo um pouquinho de hoje de manhã, sabe o que acontece? Quando essa graça é inútil na nossa vida, nós nos tornamos galinha. Eu sei que muita gente não vai entender aqui, por favor. Muita gente não vai entender que não estava de manhã, mas muita gente, quem estava de manhã, só para ter uma ideia? Tá, muita gente estava. Depois você pergunta a um aí, o que é a galinha e o que é a águia. Nos tornamos galinha quando a graça de Deus se torna inútil na nossa vida. E Paulo está dizendo que há essa possibilidade. Deixa o texto aqui, por favor, querido. Paulo está dizendo que há esta possibilidade da graça de Deus se tornar inútil. Olha o que Paulo vai dizer no mesmo sentido em Gálatas 2, 21. Não, o que é que ele diz aí, irmão? Não anulo. Olha, a primeira é inútil. A segunda ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus. Porque a gente pode anular a graça de Deus. E se a gente anula a graça de Deus, a nossa fé passa a ser o quê? Religião. Passa a ser religião. Justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus. E vamos ver também, só para fechar essa ideia, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos, está se referindo a nós, para não receberem inutilmente a graça de Deus. Sabe, queridos, a nossa fé tem que estar fundamentada na graça de Deus. Essa graça é o fundamento da nossa fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. 12, 2 e 3. Eu estou colocando aqui, eu tô batendo a cobra e mostrando o pau. Estou mostrando um versículo. Estou mostrando a palavra de Deus na sua vida. Tendo os olhos fitos, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Paulo está dizendo, existe uma luta. A fé é uma luta, irmãos. A fé é uma luta. Mas a gente precisa estar na graça de Deus, porque a gente só vai suportar essa luta da vida quando a gente é energizado pela graça de Cristo no nosso coração. É o que nos dá capacidade de suportar. É nos dá capacidade de ver um filho muitas vezes que está nas drogas. É a capacidade que nos vê um casamento que está se acabando, uma doença que bate na nossa porta, um emprego que nós perdemos. Essas lutas da vida é tudo pela graça de Deus que nos dá essa capacidade de suportar. E a gente precisa fundamentar a nossa fé, manifestar fé na graça de Deus. Olhe para o seu passado e diga: Senhor, muito obrigado. Aconteceram coisas ruins, eu sei que aconteceram, mas esquecendo para trás que as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo, debaixo da sua graça. Aleluia. Eu não vou viver de retrovisor. Eu não vou ficar levando vida olhando pelo retrovisor, me lamentando, me lamuriando, me dizendo: a vida foi isso, foi aquilo. Não, Deus te fez uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo na tua vida. Deus quer que você vá para frente. Vá para frente, aleluia. Não é negar o passado, irmãos. Não, nós não somos negacionistas, não vamos negar o nosso passado. Eu posso entender, compreender a sua dor. Eu já atendi pessoas aqui que a dor dessas pessoas realmente foram difíceis. Difíceis. Mas assim, eu não posso me deixar dominar por esse passado, porque senão vai macular, vai contaminar a minha fé. E é isso que o inimigo quer, que a gente continue olhando para o passado. Eu já vi pessoas que foram perdoadas por Jesus, mas que
durante muito tempo leva uma culpa daquele pecado que já foi perdoado, aquela carga já foi tirada. Deus, o sangue de Jesus, já lavou completamente, já tirou a carga. Eu gosto muito daquela história, daquela senhorinha que vai à beira do caminho, levando um saco de batata. E aí passa um rapaz na carroça, a situação daquela senhora com um saco de batata, com muita luta, levando ela, diz assim: ô senhora, a senhora vai para onde? Eu estou indo para tal lugar. Pô, senhora, vem, por favor, entre aqui comigo, venha, eu vou lhe levar lá. E aquela senhora senta na carroça, mas o saco de batata continua nas costas dela. Lá pelas tantas, o rapaz olha e diz: olha, minha senhora, a senhora não precisa mais levar esse saco, a senhora pode botar na carroça. Você não precisa levar mais esse peso. E Deus faz isso na nossa vida. Jesus disse: venha para cá, suba a carroça. Você não precisa levar esse peso. Ponha na carroça, ponha na cruz de Cristo. Ponha toda a sua culpa, toda a sua tristeza, toda a sua amargura, toda a sua luta na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por que levar esse saco de batata nas suas costas? Não precisa. Não viva de passado. Se alegre com aquilo que Deus está colocando na sua vida. Mas Paulo vai dizer que a primeira virtude em que a graça se manifesta numa nova criatura é a fé. Mas ele diz também que a esperança também é uma virtude. E a esperança é uma virtude para o futuro. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem futuro para cada um de nós, irmãos. Não pense que isso aqui vai acabar aqui. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Aleluia. Deus tem coisas maiores. A graça de Cristo é o motivo da nossa esperança. O que nos energiza de esperança, sabe? De esperança é essa graça de Deus, é o motivo, é a graça que se manifesta. E quando a nossa esperança não está, o motivo dessa esperança não é a graça de Cristo, não é? Nós apenas teremos expectativas. E quando a expectativa nós criamos na nossa cabeça, não é? Criamos na nossa cabeça. Qual é a diferença da expectativa da esperança? E aí a gente pode aprender com Jó. Qual era a expectativa para Jó? Aí eu preciso resolver esse problema, eu estou doente, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso da cura, eu preciso da bênção. Expectativa causa ansiedade, causa agonia no coração, causa inquietude na alma, porque você fica naquela: e não vou curado, será que vou curado agora? Se eu não vou curado, será que Deus vai me curar? Jó não diz assim. Qual é a esperança de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. A expectativa é uma coisa focada aqui. A esperança é algo que Deus tem para nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então nós não vamos viver de expectativas, irmãos. A esperança é que nos controla, é que nos traz essa segurança na alma. Veja o que diz, por exemplo, Paulo, quando ele escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Olha o que ele diz, 11 a 14. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade. Impiedade, eu gosto muito de frisar para a igreja: impiedade não é ser ruim. Impiedade é quando a gente está num estado de rebeldia a Deus. É quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe qual é a palavra de Deus, mas a gente insiste em viver de forma diferente. E quando eu falo, a gente não precisa, e Paulo vai explicar aqui, a gente não precisa só conhecer a palavra de Deus, saber o que é certo, fazer o que é certo. A gente precisa fazer o que é certo, melhor dizendo. A gente precisa não deixar de ser ímpio e viver piamente. Viver de acordo com a palavra de Deus.
que será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e que tudo o que fizer prosperará. Aleluia. Aos desejos mudando a viver de maneira sensata, nesta era presente. Enquanto, olha só, Paulo está falando nesta era presente. Enquanto, aleluia, enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a nossa fé, nos leva para o futuro com esperança e não com expectativa, por meio da graça de Deus na nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então assim, queridos, claro que eu não quero morrer. Se eu quisesse morrer, eu seria uma pessoa que sou contrária àquilo que Deus me criou. Deus me criou para viver. Sim ou não? A morte não veio por Deus, não foi Deus que colocou a morte. O salário do pecado é a morte. Veio pelo nosso pecado. É o salário, é o preço do pecado. É quanto custa o pecado? É a morte. Então a morte não faz parte da minha natureza. Deus colocou. Uma pessoa desejando só morrer, essa pessoa está adoentada. Ela está vivendo sem a graça de Deus, talvez desenergizada naquelas energias que eu falei no início. Então nós temos o desejo de viver, e Deus sabe disso, e nós fomos feitos para viver. Deus colocou a árvore da vida, se alimentava para que a gente vivesse. Quando nós vamos para a cidade santa, no meio dessa cidade santa haverá o quê? A árvore da vida. Então vida é algo que vem de Deus. Então eu, como cristão, eu quero viver. Mas eu não tenho medo da morte. Eu não tenho fobia da morte. Eu sei que meu tempo aqui é passageiro. É como um vapor que passa. Não é? É como uma nuvem, é como uma fumaça. Nós sabemos disso. O que é o homem? Quanto pode viver? Quanto? O máximo 120? 2. Todos nós estamos nessa caminhada para a morte, por consequência dos nossos pecados. Mas há uma promessa. Paulo vai dizer, quando este tabernáculo aqui se desfizer, quando isso aqui desmanchasse, e vai desmanchar, temos em Deus, nos céus, uma mansão. Então, a morte não é o fim, irmãos, para nós, por favor. A morte é um rito de passagem para a vida eterna. A morte é um rito de passagem para estar com Jesus. Eu sei que dói. E assim, a gente tem essa coisa. Ninguém vai... às vezes a cultura é muito triste. A morte parece que é o fim, né? Nós trazemos essa cultura católica. Mas, por exemplo, a cultura americana, o que eles fazem? Quando uma pessoa morre, depois vai todo mundo para a casa da pessoa e faz uma refeição, faz quase que uma celebração. Eu fui passar um mês na casa do pastor Júlio, quando ele estava tirando férias, no ano de 2000. E aí eu fiquei tomando conta da igreja dele lá. E eu não sei que carga d'água, que partiu 2 irmãos. Meu Deus do céu. E lá vou eu fazer o que tem que ser feito, né? E eu estranhei, depois vamos todos lá para casa lá, e todo mundo conversando, fulano era assim, fulano era desse jeito, e você quer um salgadinho? Você quer tomar um refrigerante? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou acostumado com choro, eu estou acostumado com lamento, e o povo ali rindo, e falando do irmão que partiu. Foi sensacional, e contando essa história pitoresca daquele irmão. Te lembra daquele dia da igreja? Ele falou aquilo, e eu digo, Jesus, misericórdia, esse povo não tem sensibilidade. Jesus, mas a verdade é isso. A verdade é isso, porque nós passamos para melhor.
Na verdade, Deus nos recolhe. É só um apagar aqui e um acender ali. Apaga-se aqui e acende ali. A vida natural pega o interruptor e apaga. E Jesus do outro lado acende o interruptor. Aleluia. E você está na glória. Então a nossa esperança é essa. Veja o que diz Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Nosso Deus é conhecido não como o Deus da expectativa, mas é o Deus de quê, irmãos? Deus da... Mais uma vez, todo mundo junto. Deus da esperança. Os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa, que palavra motivadora, que palavra incentivadora. Paulo, te agradeço por essa palavra, por essa revelação para mim. Eu não vou viver tristeza por causa da morte, mas eu vou viver na esperança, na alegria do Senhor, pela força da graça de Deus na minha vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Mas também, Paulo vai dizer que essa graça se manifesta pela fé, numa dimensão, e a fé sem graça é religiosidade, não é uma experiência espiritual. A esperança sem a graça de Deus é expectativa e machuca, dói, fere, inquieta a alma. Mas a esperança enche a alma, é força para a nossa vida pela graça de Deus. Mas Paulo vai dizer, assim como eu vivo pela fé no passado, naquilo que eu vivi até agora, eu vivo na esperança para o meu futuro, tá certo? E o futuro, tanto futuro como passado, não existe para nós. Amém? Não existem. A única coisa que existe para nós é agora. É o presente. Esta é a única coisa. É a única coisa que você tem palpável na sua mão. Você não sabe o seu futuro e você não modifica o seu passado. Você pode ressignificar o seu passado, mas modificar nunca. E o seu futuro você não conhece. Mas você tem esperança naquilo que Cristo colocou nas nossas mãos, pela sua graça. E o que Deus nos dá para viver hoje é o presente. É o que temos agora. É o que vamos fazer agora. O que estamos fazendo com a nossa vida. Como vamos decidir agora a nossa vida? Você pode fazer 1001 planos para o futuro, mas você não tem a certeza, nenhuma certeza de que aquilo vai se concretizar. Mas se o que você decide agora, você concretiza. Você pode até, a gente diz isso muitas vezes, né? Nas nossas decisões do presente, nós construímos o nosso futuro. Mas a decisão nunca é para o futuro. Nunca para o futuro. Sabe, uma pessoa que vive ali, ela não vive. Imagina você entrar na faculdade e você diz assim, eu vou me formar daqui a 5 anos. E você ficar naquela expectativa para os 5 anos lá na frente. E você tem 5 anos aqui que Deus está te dando para viver cada dia na sua faculdade, viver e aprender, a se alimentar, de se desenvolver, e está ali, e você, não, eu estou pensando só no futuro, eu estou pensando só no futuro. E Deus diz, mas eu não estou te dando o futuro, eu estou te dando agora, o hoje. E a Bíblia diz, hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Hoje é o dia que Deus te deu. É o dia que Deus me deu. Viva cada dia para o Senhor. Viva cada dia para a graça de Deus. E como viver esta graça? O amor. É por isso que o amor é o mais importante. Que Paulo vai dizer lá, volta ao capítulo 13, versículo 13, por favor, de 1 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer. 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13.
Eu quero botar o versículo aqui. Assim, permanece agora as 3 dimensões em que a graça de Cristo vai se manifestar. A fé, que é construída no seu passado e fundamentada no seu passado, e é fundamentada na graça de Deus. A esperança, que é para o futuro, certo? Que é para o futuro, que você tem a certeza de onde você está indo. Você não é alguém jogado neste mundo, ao Deus dará. Você está caminhando segundo Deus. Prossigo para o alvo, esquecendo as coisas que o pastor Ismael colocou aqui, esquecendo as coisas que para trás ficam. Prossigo para onde, irmãos? Para o alvo. E como é que eu prossigo? Como é que eu prossigo, irmãos? Eu posso dar um pulo para cair lá? Não posso. Como é esse prosseguir? É o andar a cada dia da sua vida. Como tem que ser este andar a cada dia na sua vida? No amor. É por isso que Paulo vai dizer, o maior deste, porém, o que? É o amor. É o amor. O que é importante para Deus não é o tanto de oração que você faz. Orar é muito bom. E eu aconselho a você orar. Não é o tanto que você lê a Bíblia, mas o quanto você ama, o quanto o amor de Deus, o quanto a graça de Deus manifesta este amor na sua vida. Mas quando, pastor, amar no futuro? Eu não amei no passado, eu errei no passado, eu não amei no passado, eu não amei meu filho no passado, eu não fiz um bem para minha esposa no passado, mas Deus está te dando um presente para você fazer isso agora. Agora, porque o amor só faz sentido agora, hoje, no dia a dia, neste dia que Deus fez para mim e fez para você. Então assim, se tem alguma marca lá para trás, e que você diz, eu podia ter amado, eu podia ter feito, eu podia ter aquilo, não fica se lamentando aqui, aproveita hoje, que Deus está te dizendo, para mudar essa história, para mudar uma decisão debaixo da graça de Cristo, e ame, mesmo que você não esteja, porque o amor não é uma questão de sentimento, amor é uma questão de obediência, de decisão em Cristo Jesus, é uma questão de fé, é uma questão de esperança, mas para ser vivida no de agora. É por isso que João, ele vai escrever as suas cartas, e a tônica de João nas suas cartas qual é? Grandes conceitos teológicos? Não. João não está se preocupado. João não está preocupado com grandes conceitos teológicos. João não está preocupado o que é isso, o que é aquilo. João está dizendo assim, olha, vocês precisam ter a marca da graça de Deus na vida de vocês. Qual é essa marca? Amar, amar e amar. Viver o amor de Deus. E sabe o que faz diferença no mundo, irmãos? É o amor. O amor faz a diferença. Não é o tanto de línguas estranhas que a gente fala, não é o tanto de comportamentos positivos que nós temos, racionais, não falo nome feio, não faço isso, não faço aquilo. Isso tudo é muito bom, mas isso não é a marca de Deus. A marca de Deus é o amor no seu coração. E Deus quer derramar deste amor. Paulo diz, lá aos Romanos, no capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações copiosamente pelo Espírito Santo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Viver na graça de Deus é viver não na dimensão natural, não é viver segundo este mundo, não é viver como galinha, vou voltar aqui novamente, não é viver como galinha, mas é viver como águia. É se descolar desta terra. Porque a águia foi feita para quê, irmãos? Voar. Voar. Nós fomos feitos para voar, irmãos. Nós não fomos feitos para ciscar. Nós não fomos feitos para ciscar. Deus nos fez como águia. Sabe por quê eu estou dizendo que nós somos águias? Porque um dos símbolos de Deus na Bíblia é a águia. Sim ou não? É a águia. É a águia. E nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus.
Nós perdemos essa imagem lá no Éden. Vem Jesus Cristo, vem Jesus, perdoa todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Nós que estávamos longe, Ele nos traz para perto de Deus, nos reconcilia com Deus pela cruz. Ele nos reconcilia, Ele nos conecta com Deus. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele conecta novamente. Mas não fica só isso. Deus diz assim: eu quero agora filhos. E filho, sabe, eu vou confessar um pecado aqui. Filho é aquele que parece com a gente. E quando o Shalom nasceu, não é que eu desconfiei da Ana, não. Mas eu fiquei muito alegre quando eu vi o pé do Shalom, que era igual ao meu. O pé do Shalom é pé chato de pato, pé de pato. Igualzinho o meu. Eu disse: Jesus, muito obrigado por essa identidade. Agora eu sei que é meu filho. Né? Então assim, Deus se alegra quando Ele olha para Samu e diz: poxa, ela tem a minha marca, ela parece muito comigo, é minha filha. Aleluia. Oh, Isaías está parecendo demais, Hugo parece comigo, vai parecendo. Olha a cara do papai. Todo pai tem essa alegria. É a cara do papai. Aí assim, quando fala a cara da mãe, o pai fica assim. Mas quando diz que é a cara do pai, e a mãe já sabe disso, né? A primeira coisa que ela diz para nasceu o menino, não tem cara de joelho, o menino tem cara de joelho, recém-nascido tem cara de joelho, né? Todo engelhadozinho. Aí a primeira coisa que a mãe diz assim: puxa, é a cara, a sua cara, é a cara do pai. Aí o sujeito fica todo feliz, assim, né? Mas e Deus dá satisfação, essa alegria, irmãos. Quando Ele olha para nós, e Ele diz assim: é a minha imagem e a minha semelhança. Quanto mais a gente cresce na fé, quanto mais a gente cresce na esperança, quanto mais a gente cresce no amor, pela graça de Cristo, crescei no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Quanto mais a gente cresce, mais parecido com o Pai nós ficamos. Quantos querem parecer com o Pai aqui? Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, é muito bom a gente parecer com o Pai. Sabe por quê? Porque o inimigo olha assim e diz assim: não, eu não posso fazer nada. Esse sujeito é muito parecido com Deus, é muito parecido com o Pai. Ele é filho. Ele realmente é filho. Ele é águia. Ele foi feito para voar. E por mais que eu queira transformar ele numa galinha, o Espírito Santo vai lhe transformar numa águia para você voar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Que a gente possa entender nesta noite, para a gente fechar aqui. Entender que nós estamos aqui para sermos alvos da graça de Cristo. O mais importante na nossa vida não é o que estamos fazendo, o patrimônio que conseguimos, não é o emprego que temos, não é a igreja que nós temos aqui. O mais importante aqui é que sejamos cheios da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Isso vai fazer uma diferença. Sabe, Paulo diz assim, vou voltar ali só fechando. Paulo diz assim: não deixe anular a graça de Cristo. Então isso significa que de vez em quando eu sou tentado a anular essa graça na minha vida. De vez em quando eu sou tentado ir para botar outra cara, para ter cara de egípcio, por exemplo. Não é? Cara de egípcio. E Deus está dizendo assim: eu quero que você seja a minha cara. Moisés, você só vai libertar o povo quando você for a minha cara. Enquanto você tiver cara de egípcio, você não vai fazer nada. Você não vai voar nada. Aí eu vou lhe transformando de glória em glória na minha cara. Vai ficar parecido comigo. Sabe? E nessa caminhada, muitas vezes a gente vai, o inimigo vai fazendo o quê? Fazendo com que a gente saia, se afaste desta graça. Mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: volte aqui, deixe que essa graça tante na sua vida, que essa graça seja significativa na sua vida,
Que essa graça faça a diferença na sua vida. Porque se você fizer isso, você vai ser de fé. Você vai ser um homem da fé. Você vai ser um homem da esperança. E você vai ser um homem do amor. Então quero orar neste momento pela igreja. Para que a gente viva na graça. Manifestando na fé, no amor e na esperança. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Sabe, a gente gosta muito daquele versículo da ceia, né? Aquele versículo não é só para dia de ceia, irmãos. Não é só para dia de ceia. Aquele versículo é para todos os dias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para só dia de ceia, uma vez por mês. Aí você acha que uma vez, aí faz aquele exame, pede perdão, aí pronto, está tudo bem. Não, irmão, isso está muito... hoje eu falei da Bolsa Família Espiritual. Aquela Bolsa Família que o sujeito vive de esmola. Praticamente de... Deus tem mais para as nossas vidas. Deus tem mais para as nossas vidas. Então Deus quer dar mais no nosso coração. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Como é que eu vou examinar? Eu vou dizer, Senhor, eu estou realmente deixando que a graça de Deus seja o principal na minha vida, seja a energia da minha vida? É a graça de Deus, é a graça de Cristo na minha vida. E isso não importa o tempo de crente que nós temos. Não é o tempo de teologia. Você pode ser um pastor albérico, doutor na teologia ali. Não estou dizendo que o irmão tem a graça de Deus, não, por amor de Deus. Eu estou dizendo que tem pessoas que se baseiam no conhecimento e que acham que o conhecimento teológico é tudo. Não é. Eu prefiro uma pessoa cheia da graça do que cheia de teologia. Agora, melhor é uma pessoa cheia da graça e cheia de teologia também, tendo conhecimento da palavra. Você se torna uma pessoa, uma ferramenta de Deus mais eficiente. Tá certo? Então, faça esse exercício agora. Vamos orar. Faça esse exercício. Diga, Senhor, esse exercício é para todo dia, irmãos. Não é para só hoje, não. É para todo dia. Todo dia. Eu faço isso comigo. Senhor, como é que eu estou, Senhor? Revela no meu coração, Senhor. Eu estou perto de Ti. Eu estou me afastando de Ti. E às vezes eu sinto que eu estou me afastando. Eu sinto que o mundo está me abraçando. Que tá, não é mundo, não é pecado não, irmãos. Por favor, entenda isso. Mas é que o pastor Isaías já sentiu isso? Que não, eu estou... que tome conta do meu coração, do meu pensamento. O meu trabalho me domina, não sei o quê. Aí eu vou sentindo que estou recebendo um abraço do mundo. Né? E esse abraço do mundo é abraço de quem? Do inimigo. Porque as coisas do mundo, Jesus diz que quem cogita é o inimigo. Quando Pedro disse assim, não vai morrer não vai não, bora. Você está bem, você está com Ibope lá em cima, você está num momento especial da sua vida. O que é que Jesus falou para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. O que é que Jesus estava dizendo? Das coisas deste mundo. Você está se afastando da minha graça. Você está se afastando da minha graça. Então, o exercício agora é você olhar para você. Só para você, não é olhar para seu esposo, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai. Olha para você, olha um olhar para dentro. Olha olhar para dentro. E... Senhor, se eu estou me afastando da Tua graça, às vezes até eu quero estar... Feche os seus olhos e faça essa oração. Eu vou fazer também a minha oração. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Temos ministrado a Tua palavra. Entendemos pela Tua palavra, Senhor, que a nossa fé só tem sentido se estiver fundamentada na Tua graça,
na graça de Cristo Jesus. Senhor, nós falamos sobre a esperança. E a esperança só tem sentido se estiver fundamentada na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos, Senhor, que o nosso presente, o amor, viver no amor, só faz sentido, Senhor. Só faz sentido se estivermos na graça de Cristo Jesus. Viver amor sem estar na graça é vida de sacrifício, não é vida de amor. Ó Senhor, que Tu possa nos alimentar, que Tu possa nos energizar, que Tu possa nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Que sejamos pessoas fortes, vencedoras em Cristo, limpas pelo sangue do Cordeiro, Senhor amado, fortalecidas na fé, robustas na esperança, manifestada no amor, Senhor amado. Que possamos ser essas pessoas que Tu queres que sejamos, e assim somos mais parecidos contigo, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra e que possamos fazer esse exercício diariamente em nossas vidas. Ao levantarmos, ao deitarmos, que a gente possa olhar para dentro da gente e ver se essa graça está sendo anulada, ver se essa graça está sendo inútil, e que a gente tome uma decisão de fazer com que essa graça produza em nós o homem espiritual que precisamos ser, a pessoa em Cristo que precisamos ser. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.